Ver a filha chorando por uma simples boneca estava destruindo Lilian por dentro. Pela primeira vez, ela não tinha nada, nem presente, nem festa, nem sequer um bolo para o aniversário. Mas naquele momento, um homem que observava em silêncio decidiu agir e fez um gesto que mudou a vida delas para sempre. O que Lilian não imaginava era que aquele encontro não terminaria ali e que quando seus caminhos se cruzassem novamente, traria uma reviravolta que ela jamais poderia prever. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui, cada história é um refúgio. Enquanto o mundo insiste em ser difícil, a gente escolhe contar histórias que fazem bem. Eu quero mandar um abraço para Maria Bárbara, de Goiânia, Goiás, para Djanira, de Lajinha, em Minas Gerais, e também para Enoque Amácio Souza, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Agora, vem comigo, que a nossa história vai começar. A calçada do centro comercial estava cheia naquela tarde de sábado. Tarcísio passou pela multidão como quem está acima de tudo aquilo. Ombros largos, roupa de couro preta, capacete na mão. Havia parado a moto um pouco mais adiante para resolver uma pendência rápida e voltava a pé pela calçada movimentada. Ninguém o deteve. Ele não costumava ser detido por nada, mas então ele ouviu o choro. Era diferente dos outros sons da rua. Não era barulho de trânsito, nem música vazando de alguma loja. Era um choro miúdo, agudo, que só uma criança pequena consegue chorar, com o coração inteiro, sem nenhuma contenção. Ele parou. Na frente de uma loja de brinquedos, uma menina de uns 5 anos estava de frente para a vitrine, com os 2 punhos fechados apertados contra o peito e os olhos vermelhos transbordando lágrimas. Ela encarava as bonecas expostas no vidro como se encarasse algo impossível de alcançar. Ao lado dela, uma mulher jovem agachada no nível da criança tentava explicar alguma coisa em voz baixa. Tarcísio não ouvia as palavras, mas entendia a cena. A mãe tinha o rosto cansado, a mão firme no ombro da filha e os olhos úmidos de quem estava segurando as próprias lágrimas para não virar mais uma criança chorando na calçada. Eu sei que você quer, Jade, mas hoje não dá. A voz da mulher era baixa e trêmula. A mamãe não vai poder comprar a boneca de aniversário para você, porque a mamãe não tem dinheiro, tá? O aniversário da menina havia sido há 1 semana e a mãe disse que quando sobrasse um dinheiro compraria um brinquedo novo. E a menina viu a boneca e pediu para a mãe. Mas você prometeu que me daria a mamãe. A menina apontou com o dedo para uma boneca de cabelos cacheados na vitrine. Essa daqui, só essa. A mulher fechou os olhos por 1 segundo, como se estivesse pedindo força para aguentar aquele momento. Tarcísio ficou parado na calçada a 2 metros deles e não sabe até hoje por que não foi embora. Ele não era o tipo de homem que se envolvia em situações alheias. Não era o tipo de homem que parava para olhar, mas alguma coisa naquela cena o segurou no lugar como se o chão tivesse engolido seus pés. Ele entrou na loja. Lilian, que tentava não chorar na frente da própria filha, nem percebeu quando um homem alto passou por ela e entrou na loja de brinquedos. Ela estava ocupada demais tentando convencer Jade de que um abraço de aniversário valia mais do que qualquer boneca do mundo. 3 minutos depois, o homem voltou. Ele se agachou na altura de Jade e segurou a caixa com a boneca de cabelos cacheados diante dela. A menina olhou para ele. Depois, olhou para a boneca. Depois olhou para a mãe, com aquela expressão de quem não sabe bem se pode acreditar no que está vendo. É de aniversário. Ele disse isso com uma voz grave e direta, sem sorrir, sem fazer cerimônia. Lilian ficou de pé de um salto. Não, senhor, o senhor não precisa fazer isso. Já paguei. Ele colocou a caixa nos braços da menina e ficou de pé. Olhou para a mãe por 1 segundo, um único segundo, e foi embora pela calçada sem se virar. Jade abraçou a boneca com força, os olhos ainda molhados, mas o rosto completamente transformado. Lilian ficou olhando para as costas daquele homem desaparecendo entre a multidão, com um aperto no coração que ela não sabia muito bem explicar.
Era gratidão, era surpresa, era alguma outra coisa que ela preferiu não examinar com cuidado naquele momento. Semanas depois, na Avenida das Magnólias, a 2 quilômetros do Hospital Municipal, uma BMW preta cortava o asfalto molhado com velocidade calculada. Tarcísio conhecia cada curva daquela avenida. Andava nela todos os dias úteis há mais de 4 anos, sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito. O carro vermelho saiu da rua lateral sem dar sinal. O impacto foi seco e violento. A moto foi ao chão. Tarcísio rolou pelo asfalto e parou embaixo do meio-fio, com o cotovelo sangrando e a perna direita num ângulo que não era natural. A dor foi imediata e funda, como uma faca cravada diretamente no osso. Ele tentou se levantar. Não conseguiu. O socorro chegou 19 minutos depois. No pronto-socorro, os médicos confirmaram fratura no fêmur direito e na fíbula esquerda. Seria cirurgia, depois cadeira de rodas, depois reabilitação. Semanas, talvez meses. Tarcísio, que nunca havia ficado parado na vida, olhou para o teto branco do quarto particular e sentiu algo que não conhecia bem. A sensação de não ter controle sobre absolutamente nada. Ele havia saído com sorte, disseram os médicos. Poderia ter sido muito pior. Ele ouviu aquilo e não respondeu, mas alguma coisa nele sabia que era verdade. O plantão da tarde tinha sido longo. Lilian entrou no quarto 14, com a bandeja de medicamentos na mão, os cabelos castanhos presos num coque rápido e a expressão concentrada de sempre. Ela leu o nome na prancheta antes de empurrar a porta. Tarcísio Veloso. Então entrou. Ele estava deitado com o braço no soro e a perna imobilizada, o rosto tenso de alguém acostumado a controlar tudo que agora precisava depender de um colchão de hospital para não cair. Os olhos escuros se viraram para ela quando ela chegou perto. E ela o reconheceu imediatamente. Lilian preparou os medicamentos sem dizer nada por um momento. Então falou, com calma e sem cerimônia. O senhor não vai se lembrar de mim, mas há alguns dias o senhor comprou uma boneca para a minha filha na frente de uma loja de brinquedos. Era o aniversário dela. Tarcísio ficou quieto. Depois puxou a lembrança devagar, como quem encontra algo guardado no fundo de uma gaveta. A menina que chorava, a Jade. Lilian assentiu. Ela dorme com aquela boneca todo dia. Eu nunca tive chance de agradecer. Ele não respondeu. Mas algo no rosto dele mudou, uma tensão que cedeu um pouco, quase invisível. Lilian era treinada para perceber coisas pequenas. Ela percebeu. Aplicou os medicamentos, verificou os sinais vitais e foi embora. Mas voltou no dia seguinte, e no seguinte, e foi ficando naturalmente como a enfermeira responsável pelo quarto 14. Lilian estava encostada na parede ao lado da copa, com o telefone na mão e a voz baixa. A geladeira foi desta vez, Sônia. Estragou de vez. Ela esfregou a testa com os dedos. E a Jade ficou doente na mesma semana. Remédio, babá, porque não tinha com quem deixar. E ainda os 2 meses de aluguel atrasados. Se eu não pagar até sexta, vou ser despejada. A amiga do outro lado falou alguma coisa. Eu sei. Mas se eu pegar um serviço à noite como cuidadora, vou precisar pagar babá e no fim não sobra nada. Fico trabalhando para pagar alguém para cuidar da minha filha enquanto eu trabalho. Ela não sabia que a porta do quarto 14 estava entreaberta. Tarcísio ficou deitado no silêncio depois que a voz dela sumiu pelo corredor, olhando para o teto. Havia algo naquela mulher que ele já havia notado antes, naquele dia de calçada, sem conseguir nomear. Não era só a situação, era ela. A forma como ela segurava a filha, a forma como ela não pedia ajuda para ninguém. Quando Lilian entrou mais tarde com os medicamentos da noite, ele fez a pergunta antes que ela pudesse dizer boa noite. Você conhece alguma enfermeira disponível para trabalho noturno? Preciso de alguém em casa. Moro sozinho, sem família. Lilian colocou a bandeja na mesinha lateral. Por quanto tempo? Uns 3 meses, até eu conseguir andar sem ajuda. Ela ficou pensativa. Ele percebeu. Tem algum problema? Não exatamente. Ela escolheu as palavras com cuidado. Eu queria me candidatar, mas tenho a Jade. Não dá para deixá-la sozinha à noite. Tarcísio não desviou o olhar dela. Traz ela junto. Lilian abriu a boca para responder e não disse nada. À noite a menina vai estar dormindo.
Tem quarto de sobra. Não é problema nenhum. Quando ele disse o salário, o silêncio que se seguiu era de outro tipo. Era o silêncio de alguém que acabou de ouvir um número capaz de resolver vários problemas de uma vez. Pensa e me diz amanhã. Ele encerrou o assunto e fechou os olhos. Eu aceito, ela disse por fim e saiu do quarto com a bandeja na mão e o coração numa velocidade que ela não gostou de perceber. A casa de Tarcísio ficava num condomínio fechado a 15 minutos do hospital. Era grande, clara, cheia de janelas altas e de um silêncio que parecia ter sido comprado junto com os móveis. Ele chegou na primeira noite abraçada à boneca de cabelos cacheados. Ela ficou parada na entrada, olhando para tudo com os olhos arregalados de quem entrou num conto de fadas. Então, viu o homem na cadeira de rodas no meio da sala e caminhou até ele com a naturalidade que só uma criança de 5 anos tem. Você é o homem da boneca. Tarcísio a encarou. Sou. Eu me lembro de você. Ela ergueu a boneca na frente dele. Comecei a chamar ela de Tati, por causa de você. Lilian fechou os olhos brevemente atrás da filha, mas Tarcísio fez algo que Lilian não esperava. Ele riu. Foi um riso pequeno, quase surpreso, como se ele mesmo não soubesse bem de onde tinha vindo. Tati é um bom nome. Ele disse isso com seriedade, como se estivesse avaliando uma proposta de negócio. Jade decidiu ali que gostava daquele homem, e isso, como Lilian foi percebendo nos dias seguintes, não tinha volta. Toda tarde, quando chegavam, Jade jogava a mochila no quarto que Lilian havia arrumado para as duas e ia direto à sala encontrar Tarcísio. Eles ficavam conversando até às 8 da noite. Ela contava histórias da escola, fazia perguntas que o deixavam sem resposta, desenhava no caderno e mostrava para ele avaliar com toda a seriedade. Esse aqui é um cachorro ou um cavalo? Ele perguntou uma noite, segurando o papel de cabeça para cima. É um unicórnio. Jade respondeu com uma seriedade absoluta. Claro! Ele assentiu. Agora que você falou, é bem óbvio. Jade deu uma gargalhada que ecoou pela sala. Lilian, da cozinha, ouviu aquela risada e parou o que estava fazendo por um momento. Havia algo naquele som. A filha rindo e aquele homem respondendo com uma voz mais leve do que nas primeiras noites, que ela não sabia muito bem onde guardar. O momento mais difícil da rotina era o banho. Lilian sabia que fazia parte do trabalho. Ela era enfermeira. Havia cuidado de pacientes a vida inteira com a frieza profissional que o trabalho exigia. Mas Tarcísio não era um paciente qualquer, e ela sabia disso desde a primeira manhã. Ele era alto, de ombros largos, com uma musculatura que o acidente não havia diminuído em nada. O rosto tinha uma linha firme, o maxilar definido, os olhos escuros que olhavam para ela com uma intensidade que ela fingia não notar. Ela trabalhava em silêncio, profissional e certeira. Mas quando a mão dela roçou o ombro dele por acidente, enquanto enxugava as costas, os dois ficaram quietos ao mesmo tempo. Ela desviou o olhar. Ele não desviou. Posso perguntar uma coisa? A voz dele era baixa. Pode. Você sempre foi assim? Lilian dobrou a toalha com mais cuidado do que era necessário. Como assim? Tão contida. Ela não respondeu, mas sentiu o calor subindo pelo pescoço e foi buscar a camisa dele antes que ele pudesse ver. Aquela tensão se instalou na casa como uma coisa viva. Ela estava presente no corredor quando os dois se cruzavam, no momento em que as mãos dela ajustavam o curativo na perna dele, nos olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Nenhum dos dois dizia nada, mas Jade, com toda a inocência de 5 anos, disse: "Minha mãe fica vermelha quando fala com você." Ela anunciou isso na mesa do jantar com a colher de sopa parada no ar. Tarcísio olhou para Lilian. Lilian olhou para o prato. "Jade, come a sopa." "Mas é verdade." A menina tomou uma colherada tranquila. "Eu vejo." Tarcísio levantou o canto da boca. Não chegou a ser um sorriso completo, mas estava muito perto disso. A chuva começou de mansinho naquela noite de novembro, batendo nas janelas do escritório, onde Tarcísio passava as tardes resolvendo o que podia por videoconferência. Lilian entrou com o café, colocou na mesa e ia sair quando ele falou:
Você nunca me contou como foi parar na enfermagem. Ela parou na porta. Por que você quer saber? Estou aqui preso há semanas. Ele abriu as mãos. Me conta. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, foi até a cadeira do lado da mesa e sentou. E contou. Sobre a mãe que adoeceu quando ela tinha 17 anos, sobre as noites longas no hospital acompanhando, sobre ter aprendido o nome de cada remédio, cada procedimento, cada rosto cansado de enfermeiro de plantão, sobre ter decidido que queria ser uma daquelas pessoas, sobre a Jade que havia chegado antes do esperado e mudado tudo, mas dado sentido a tudo também. Tarcísio a ouviu sem interromper, sem mexer, só ouviu. Quando ela terminou, havia uma quietude diferente entre os dois. Não o silêncio do distanciamento, mas o silêncio de quem acabou de cruzar uma fronteira que não sabia que estava cruzando. Você é mais forte do que parece. Ele disse isso com uma seriedade que não tinha julgamento nenhum. Eu tento. Ela não desviou o olhar dessa vez. O tempo parou por um segundo exato. Então o telefone dele tocou e os dois saíram do lugar que estavam, cada um para o seu lado, como se o mundo tivesse respirado fundo de novo. Mas a fronteira já havia sido cruzada e nenhum dos dois podia fingir que não. Jade tinha adormecido às 8, como sempre. A casa estava quieta. Lilian foi até a varanda verificar se havia deixado algo lá fora e encontrou Tarcísio na cadeira de rodas, de frente para o jardim, com o olhar perdido no escuro. Ela foi se sentar no banco de madeira ao lado dele. O barulho do vento entre as folhas das árvores chegava baixinho do jardim, como se a noite tivesse pedido silêncio para aquele momento. Você vai ficar bem. Ela disse isso olhando para frente. A reabilitação está indo bem. Em 2 meses você vai estar andando. Não é isso que eu estava pensando. Ela o olhou de lado. Ele estava olhando para ela. Tarcísio se inclinou devagar, com a lentidão de quem sabe exatamente o que está fazendo e escolhe fazer assim mesmo. E quando os lábios dele tocaram os dela, Lilian não se afastou. O beijo foi suave no começo, como uma pergunta que os dois já sabiam a resposta. Depois, ficou mais firme, mais verdadeiro, com a mão dele na face dela e a mão dela segurando o braço dele como se precisasse se equilibrar. Quando se afastaram, os dois ficaram olhando um para o outro no escuro do jardim, a respiração levemente alterada. Eu devia ter te agradecido antes. A voz de Lilian estava mais baixa e mais honesta do que de costume. Pelo quê? Por ter parado naquele dia. Ela sorriu de um jeito que ele não havia visto ainda. A maioria das pessoas não para. Ele ficou quieto. Depois disse, eu também nunca paro. Queridos ouvintes, queremos fazer um aviso importante. O canal que está aparecendo na tela é o nosso canal oficial. Infelizmente, nossas histórias têm sido copiadas e repostadas sem autorização. Esta é uma história original, criada pelo canal Histórias Emocionantes para Ouvir, feita com muito cuidado para emocionar você. Se você encontrou este conteúdo em outro lugar, pesquise no YouTube por Histórias Emocionantes para Ouvir e se inscreva para acompanhar todas as histórias completas e originais. Conto com seu apoio. Os 3 meses passaram como passam as coisas que a gente não quer que acabem, rápido e devagar ao mesmo tempo. Jade havia conquistado Tarcísio de um jeito que ele não sabia explicar. Ela sabia o nome dos 3 carros que ele tinha na garagem, sabia que ele não gostava de beterraba, sabia que ele assistia documentários de animais tarde da noite quando não conseguia dormir. Ela havia instalado naquela casa um barulho alegre que ela nunca havia tido antes. E Lilian havia se tornado a pessoa com quem ele queria falar quando algo importante acontecia. Quando recebia uma boa notícia do médico, era o rosto dela que ele queria ver. Quando o sono não vinha, era o barulho suave dos passos dela no corredor que o acalmava. No último mês de reabilitação, quando ele já conseguia andar com muletas, pediu que ficassem por mais tempo. Lilian concordou sem fazer perguntas. E quando chegou o dia em que ele não precisava mais de nenhuma ajuda médica, ela arrumou as malas com um silêncio pesado que disse tudo o que ela não estava dizendo em voz alta.
Na manhã em que eram para ir embora, Jade desceu as escadas carregando a boneca e foi até Tarcísio com o rosto sério. A gente vai embora hoje? Sim, ele estava de pé na sala, sem muletas, com a postura de antes. Jade ficou olhando para ele com aquela seriedade de criança que pesa mais do que qualquer argumento de adulto. Eu não quero ir. Lilian apareceu no corredor com as malas. Jade, eu também não quero que vocês vão. Tarcísio disse isso olhando para Lilian por cima da cabeça da menina. Mas acho que dessa vez eu preciso pedir de um jeito diferente. Ele foi até Lilian. Ficou parado na frente dela com aqueles olhos escuros que ela havia aprendido a ler nos últimos meses. Fica, não como enfermeira. Fica porque é aqui que vocês devem estar. Lilian precisou de um segundo inteiro. Então colocou as malas no chão. Jade bateu palmas com uma alegria que a casa inteira sentiu. 6 meses depois, numa tarde de sábado com o sol quente do interior aquecendo o jardim, Tarcísio pediu Lilian em casamento. Não foi um pedido com plateia. Eram só os dois. E Jade, que tinha sido avisada com antecedência e estava escondida atrás de um vaso, tentando não dar risada. Lilian disse sim com os olhos marejados e a voz firme. E Jade saiu de trás do vaso gritando que já sabia, que ela já sabia desde o começo, que ela tinha sido a responsável por tudo. Fui eu que aproximei vocês, ela anunciou com as mãos na cintura. Tarcísio olhou para Lilian. Ela não está completamente errada. O casamento aconteceu em dezembro. Jade estava de vestido branco igual ao da mãe, segurando as alianças com uma seriedade cômica que fez metade dos convidados rir e a outra metade chorar. Quando Tarcísio colocou a aliança no dedo de Lilian, ele se inclinou e disse baixinho: "Obrigado por ter ficado." Ela apertou a mão dele com força. "Você parou na vitrine," ela disse. "Eu só fiz o resto." Na lua de mel, ele a levou para um chalé à beira de uma cascata no sul do país, rodeado de mata fechada e silêncio do bom. O som da água descendo entre as pedras chegava suave pela varanda e Lilian ficou parada ali, olhando para aquilo com uma expressão que Tarcísio havia esperado ver nela desde o começo. "Você nunca me disse qual era o seu sonho de verdade." Ele ficou ao lado dela. Ela pensou por um momento. Estudar, fazer especialização em terapia intensiva. "Nunca tive dinheiro nem tempo para isso. Agora você tem os dois." Ele disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lilian se virou para ele. "Tarcísio, já pesquisei os melhores cursos." Ele a olhou com aquela expressão direta de sempre. "Você começa no semestre que quiser." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois riu. Aquele riso que ele havia esperado semanas para ouvir no primeiro mês de hospital. E que agora ela dava com tanta facilidade que ele ainda parava às vezes só para prestar atenção nele. 2 anos depois, Lilian se formou especialista em terapia intensiva com menção honrosa. Tarcísio estava na primeira fila com Jade no colo, os dois segurando um buquê de flores cor-de-rosa que a menina havia escolhido porque achava que combinava com a ocasião. Quando Lilian recebeu o diploma e se virou para a plateia, foi ele que ela procurou primeiro, e era ele que estava lá. Como havia estado desde aquele dia na calçada, quando o destino parou os dois na frente de uma vitrine cheia de bonecas, e algo que nenhum dos dois sabia nomear os impediu de ir embora. Quando Tarcísio parou naquela calçada, ele não sabia que estava mudando a própria vida. Às vezes o gesto mais simples, parar, olhar, agir, é o começo de tudo que ainda está por vir. Qual foi o momento da história que mais tocou o seu coração? Conta pra gente nos comentários. A gente lê tudo com muito carinho. Se essa história fez bem para você, curte, comenta e se inscreve no canal oficial Histórias Emocionantes para Ouvir. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história.